Bom, vamos falar sobre SAC, o Sistema da Aviação Civil, a parte 6, das páginas 203 a 207. Vamos falar sobre o poder, sobre Comaé, sobre Comar, data, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa, conhecido como MD, é um órgão do governo que ele está incumbido de exercer direção superior das Forças Armadas, incluindo Marinha, Exército e Aeronáutica, articulando as ações que envolvam estas instituições individualmente ou em conjunto. Uma das principais tarefas do Ministério da Defesa é o estabelecimento de políticas ligadas à defesa e à segurança do país, ok? Bom, com isso, vamos falar um pouquinho também sobre o poder nacional. Todo país ele precisa ter ferramentas para manter a soberania e manter as fronteiras sobre o seu poder. Ele precisa de equipamentos, armas, veículos, pessoas. Existem três poderes que são subordinados ao Ministério da Defesa, que é o poder terrestre, o poder naval e o poder aeroespacial. São esses três poderes que são subordinados ao Ministério da Defesa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o poder aeroespacial. Esse poder, ele está ligado ao Ministério da Defesa, juntamente com os três poderes, que é o poder terrestre, o poder naval e o poder aeroespacial, né? Então, esses três poderes, eles estão ligados ao Ministério da Defesa. Bom, vamos falar sobre o poder aeroespacial. O poder aeroespacial é um poder militar aeroespacial. Ele tem meta principal o domínio do ar. Ele é de competência aeronáutica, ou seja, de competência das Forças Aéreas Brasileiras, a FAB, tá? O poder aeroespacial é composto por FAB, que é a Forças Aéreas Brasileiras, Aviação Civil, Infraestrutura Aeronáutica, órgãos tecnológicos e científicos aeroespaciais e indústrias aeronáuticas. Bom, vamos falar ainda relacionado sobre o poder aeroespacial, mas vamos falar um pouquinho sobre o Comando da Aeronáutica, o DCA. O Comando da Aeronáutica, que antes era conhecido como MAER, agora é conhecido como COMAER, ok? O Comando da Aeronáutica ele é constituído pelo conjunto de instalações, ele tem equipamentos, tem pessoal, tudo isso que ele tem, essas instalações, esses equipamentos, esses pessoais, é empenhado para o cumprimento da missão militar. Essa missão militar é a missão que foi atribuída ao Comando da Aeronáutica. Toda missão que for atribuída ao Comando da Aeronáutica, ele vai utilizar as instalações, os equipamentos, o pessoal, para cumprir essa missão militar, tá bom? E vamos falar um pouquinho sobre o conceito de forças aéreas, que está previsto no decreto de lei número 200 de 1967, no artigo 65, que diz que Força Aérea Brasileira é a parte da aeronáutica organizada e aparelhada para o cumprimento de suas destinações constitucionais. Para tanto, a Força Aérea deverá dispor da capacidade para cumprir missões aeroestratégicas de defesa aeroespacial, aerostáticas e especiais. Além disso, deve dispor das seguintes capacidades de dissuasão, de pronta resposta e de projetar poder rapidamente a longa distância. Ou seja, a Força Aérea Brasileira ela está organizada de tal forma, né, de sua destinação constitucional, para dispor da capacidade que ela tem para cumprir as missões. As missões sejam elas aeroestratégicas, as missões de defesas aeroespaciais, aerostáticas ou missões especiais. Além disso, as Forças Aéreas Brasileiras devem dispor de capacidade de dissuasão e dispor de capacidade de pronta resposta e de
dispor a capacidade de projetar o poder rapidamente a longa distância, ou seja, ela tem que ter essas capacidades para poder ser conceituada como força aérea, para ser conceituada como força aérea. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Ministério da Aeronáutica. O Ministério da Aeronáutica, o antigo Comer, né, foi um ministério brasileiro, que ele foi criado no governo do presidente Getúlio Vargas, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O MAER, né, que era como era conhecido o Ministério da Aeronáutica, ele foi transformado em COMAER, Comando da Aeronáutica, tá? Então ele passou de Ministério da Aeronáutica a Comando da Aeronáutica, ok? Então ele passou a estar subordinado ao Ministério de Defesa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as Forças Aéreas Brasileiras, a FAB. Ela é um ramo das Forças Armadas do Brasil, é um dos 3 serviços uniformizados nacionais, além das Forças Auxiliares. Tá a FAB juntamente com a PM e a BM. A FAB foi formada quando os ramos aéreos do Exército e da Marinha se fundiram, formando apenas uma força única militar. Ambos ramos de ar transferiam seus equipamentos e instalações de pessoal para a nova Força Armada, tá? A FAB. Então, a FAB ela nasceu com a formação, a fusão do Exército e da Marinha, tá? Formalmente, o Ministério da Aeronáutica ele foi fundado dia 20 de janeiro de 1941 e seu ramo militar ele foi chamado de Força Aérea Nacional. E depois ele foi alterado para Forças Aéreas Brasileiras, a FAB. Tá? A FAB, lembrando que ela é ainda subordinada do Ministério da Aeronáutica, tá? Então, quando o ramo do Ministério da Aeronáutica, o ramo militar, né, que antes era chamado de Forças Aéreas Nacionais, ele foi alterado para ser chamado de Forças Aéreas Brasileiras, a FAB. Isso aconteceu o dia 22 de maio do ano de 1941, tá? Os ramos aéreos do Exército, Aviação Militar, e da Marinha, Aviação Naval, tá? Que são os ramos aéreos, tanto do Exército como da Marinha, eles foram extintos e tantos personagens, aeronaves, instalações, equipamentos, eles foram relacionados e transferidos para a FAB. Bom, vamos falar sobre o COMAER, né, que é o Comando da Aeronáutica. Antes dele ser chamado COMAER, já sabemos que ele antes chamava Ministério da Aeronáutica, o MAER, né? E o MAER ele foi transformado em COMAER, tá? Então já não era mais Ministério da Aeronáutica, e sim agora é o Comando da Aeronáutica, tá? A aeronáutica no Brasil ela deve se defender, né? Ela deve impedir o uso do espaço aéreo brasileiro frente a atos contrários ao interesse nacional. A aeronáutica ela deve dispor de efetiva vigilância, de controle e defesa do espaço aéreo. Ela deve ter recursos de detenção, interceptação e destruição de tudo e qualquer coisa que trate de atingir ou penetrar no espaço aéreo brasileiro, né? Então, ela deve proteger, né? Nenhum outro país está autorizado a entrar no espaço aéreo sem autorização do
do Comando da Aeronáutica, né? A missão da aeronáutica é nortear todas as atividades da aeronáutica, né? Orientar pela distinção constitucional das Forças Armadas, pela lei e por diretrizes do Comando Supremo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o COMAR. O COMAR, ele é bem parecido com o COMAE. Obviamente, o COMAE, o COMAE, ele é o Comando da Aeronáutica, né? A nível nacional de todo o Brasil, né? Ele vai cuidar de todo o Brasil, ele vai defender a aeronáutica que deve defender o Brasil, ele vai defender o espaço aéreo, né? Ele vai vigiar o espaço aéreo. Essa é a missão dele, defender proteção, né? E esse é o COMAR, né? Que ele vai cuidar de todo o espaço aéreo brasileiro, COMAR, né? E o COMAR, ele é o Comando Aéreo Regional, ele vai ser o Comando Aéreo de cada região, o Comando Aéreo de Brasília, o Comando Aéreo de São Paulo, né? Ele vai ser, dividido em 7 regiões, tá? O Comar ele divide em 7 regiões porque o Brasil é muito grande, é uma estratégia que ele usa para poder estar mapeando, para poder estar cuidando de todo o espaço aéreo, né? Regional, né? Ele vai estar dividido em 7 regiões, cada região dividida tem um órgão representante do Comar, né? Cada um desses 7 tem um órgão lá estabelecido. Por exemplo, nós temos o Comar número 6, né? Que é o Comar de Brasília. Temos, por exemplo, o Comar número 7, que é o Comar de Manaus. Temos o Comar 5, que é o Comar de Porto Alegre. O Comar 4, que é o Comar de São Paulo. O Comar 3, que é o de Rio de Janeiro. O Comar 2, que é o de Recife. E o Comar 1, que é de Belém, tá? Então, isso é nada mais que para facilitar, é uma forma de facilitar o cuidado com o espaço aéreo regional, né? Órgãos representantes chamado Comar, né? Então, qual é a missão desses órgãos? Coordenar, controlar e executar no que couber as atividades administrativas, logísticas necessárias para o funcionamento das organizações militares subordinadas, sediadas em sua área de jurisdição, realização de ações de segurança interna de sua competência e ainda representar o comandante da aeronáutica, né? Então, cada região vai representar o comando da aeronáutica. É como que, obviamente, o Comar, ele é subordinado do Comaer, né? Que é o órgão supremo, né, do Comando da Aeronáutica, né? Ele é o principal órgão, né, do Comando da Aeronáutica. É óbvio que ele vai ser subordinado e atender ao Comaer, o Comando da Aeronáutica. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o DCTA, o Departamento de Ciência Tecnológica Aeroespacial. Ele é um departamento de ciência e tecnologia aeroespacial, conhecido como DCTA. Originalmente o Centro Técnico de Aeronáutica, né, que hoje em dia é conhecido como o Centro Técnico de Aeronáutica, o CTA, né? Então, ou é conhecido como CTA ou vai ser conhecido como DCTA, tá? É um órgão militar, é uma instituição científica e tecnológica do Comando da Aeronáutica, ou seja, está subordinado ao Comando da Aeronáutica, como é, né?
a função dele compete planejar, gerenciar, realizar e controlar as atividades que estão relacionadas com a ciência, com a tecnologia, com a inovação, sempre no âmbito das Forças Aéreas Brasileiras. Bom, finalmente vamos falar sobre o IATA, que ele é um Instituto Tecnológico Aeronáutico. Ele vai ser subordinado da CTA ou DCTA, né? Ele vai ser subordinado do Departamento de Ciência Tecnológica Aeroespacial, né? Devemos lembrar isso. É, ele vai ministrar a educação e o ensino necessário na formação profissional a nível superior, ou seja, ele é uma faculdade a nível superior que está relacionado com as forças aéreas, tá? Ele é um instituto que mantém cursos de graduação, especialização e extensão universitária de pós-grado, graduação no setor da ciência tecnológica, de interesse da aviação civil em geral e do comando da aeronáutica. Ele vai promover, através do ensino, a pesquisa, progresso da ciência tecnológica, tudo isso relacionado com as atividades no setor aeroespacial. Bom, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o CERNAI, que é a Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional. Ela é responsável, o CERNAI, responsável pela concessão de linhas internacionais e o órgão que analisa e aprova novas frequências internacionais no Brasil. E vamos falar também sobre DIRENG, que é a Diretoria de Engenharia Aeronáutica, tá? O DIRENG, que é essa diretoria, ele pertence à estrutura do Comaer, tá? Essa diretoria de engenharia aeronáutica, ela tem a finalidade de tratar assuntos tecnológicos, de infraestrutura aeroportuária, de desenvolvimento e de projetos aeroportuários, tá? Vamos falar sobre também a DIRSA, que é a Diretoria de Saúde Aeronáutica. A DIRSA, ela é um controle de pessoal do Comando da Aeronáutica. Ela vai atuar na aviação civil através da CEMAL, através do CEMAL. O CEMAL, ele é um centro de medicina aeroespacial, tá? Ele é um controle de saúde física e psiquiátrica do pessoal de voo, tá? Então, o CEMAL, ele vai ser esse centro de medicina aeroespacial, ele vai ter o controle da saúde física e psiquiátrica do pessoal do voo, das pessoas que estão voando. E também temos o CMA, que está ligado ao CEMAL, né? Que ele vai ser certificado médico aeronáutico, ele vai ser emitido pelo pessoal da aviação e ele vai passar pelo DIRSA, tá? Como o DIRSA ele está relacionado com o CEMAL, né, que aqui nos diz que o controle do pessoal do Comando Aeronáutico ele vai atuar na aviação civil através do CEMAL, ok? Então, o CMA ele vai ser emitido pelo pessoal que trabalha no DIRSA. Bom, vamos falar de como está organizado o sistema da aviação civil no Brasil. Nós temos a Presidência da República, neste mapa que podemos ver aqui, e logo temos o Ministério da Defesa e o Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Defesa, logo ele vem o COMAER. O COMAER é o Comando da Aeronáutica, tá? Então, o Comando da Aeronáutica, ele é subordinado do Ministério da Defesa. Bom, logo do COMAER, o COMAER se vai dividir em vários órgãos, como, por exemplo, o DACTA, né? Que é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Esse Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial,
ele tem um órgão que é subordinado a ele, que é o Instituto Tecnológico de Aeronauta, ITA. O ITA é subordinado do DACTA, que logo o DACTA é subordinado do Comaer, ok? E depois do DACTA nós temos a Diretoria de Saúde Aeronáutica, o DIRSA, né? E subordinado ao DIRSA nós temos o Centro de Medicina Aeroespacial, o SEMAI, que o SEMAI, esse SEMAI é subordinado do DIRSA, que a sua vez é subordinado do COMAE, do Comando da Aeronáutica, né? E logo depois nós temos o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. E aí a gente pode ver que o CENIPA ele vai se dividir em vários outros pequenos órgãos, né? Se podemos dizer assim, unidades, órgãos, né? E depois do CENIPA, temos também o CERNAI, que é a Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional, tá? E depois temos o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que é o DCEA. O DCEA ele vai se dividir o DC ele vai se dividir em SIDACTA, né? E CISEAB e RVPV, tá? E o SINDACTA, ele vai ter quatro tipos, né? Quatro áreas regionais, né? Então, ele vai se dividir em SINDACTA 1, 2, 3 e 4, tá? E o que está faltando aí nada mais no DCEA é o CIS-SEAB, tá? Que não está constando aí no mapinha. Mas tanto o SINDACTA quanto o CRPV, eles estão constando aí, tá? Então, também temos o CRPV, que é o Serviço Regional de Proteção ao Voo, CRPV, tá? E temos as 4 unidades do SINDACTA, tá? Esses são órgãos subordinados ao DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, tá? Só falta a gente definir aqui o que é o SINDACTA, que vai ser o Centro de Integração de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo, e o CRPV, que é o Serviço Regional de Proteção ao Voo, e o CISEAB, que é o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, tá? Bom, então já falamos aqui sobre o DCEA, né, que ele vai se dividir nessas 4 unidades, e que nessas 4 unidades SINDACTA e no CRPV, que é o Serviço Regional de Proteção ao Voo. E faltaria só o CISEAB, que não está constando aqui, né? Mas que a gente já sabe que o CISEAB é o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Bom, agora depois se a gente for vendo lá em cima o Ministério da Infraestrutura, ele vai, todos os órgãos como a ANAC, como a Secretaria da Aviação Civil e a Infraero, eles são subordinados ao Ministério da Infraestrutura, tá? A ANAC, ela é um órgão que ela tem uma certa subordinação ao Ministério da Agricultura, mas ela é um órgão em suas competências autônomo, entendeu? Diferente do Ministério da Aviação Civil e da Infraero. Bom, então aqui o COMAE, a gente vai ter o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DACTA, o DIRSA, o Diretoria de Saúde Aeronáutica, né?
o CENIPA, que é o Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e temos o CERNAI, que é a Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional, temos o DECEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, e temos também a Diretoria de Engenharia Aeronáutica, DIRENG, Diretoria de Controle, na Diretoria de Engenharia Aeronáutica. Vamos falar um pouquinho sobre a Secretaria Nacional de Aviação Civil, que é o SAC, Secretaria de Aviação Civil. Ela é a secretaria ligada ao Ministério da Infraestrutura. Sua criação aconteceu pela doação por parte da presidente Dilma Rousseff da medida provisória número 527, do dia 18 de março de 2011. A SAC-PR foi criada com a finalidade de transferir a administração da aviação civil que pertencia ao Ministério da Defesa. Vamos falar um pouquinho sobre o CENIPA, que ele é o Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, é a unidade das Forças Aéreas Brasileiras responsável por investigar acidentes e incidentes de aviação no Brasil. Sua sede está localizada em Brasília. As atividades realizadas pelo CENIPA estão previstas pelo Decreto 5.196, do dia 26 de agosto de 2004, que tem por finalidade planejar, gerenciar, controlar e executar as atividades relacionadas com a prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos no Brasil. O CENIPA é o editor da revista Conexão CIPER, um periódico científico direcionado à segurança da aviação. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o DECEA, que possui também um status de autoridade aeronáutica no que diz respeito a assuntos da aviação civil que estejam sob sua jurisdição. O DECEA gerencia o espaço aéreo brasileiro através de seus múltiplos órgãos, né? O DECEA tem muitos órgãos. Tem o SINDACTA, né, que é o Centro de Integração de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo, que tem como incumbência manter seguro e confiável o fluxo de tráfego aéreo nas áreas sobre a sua jurisdição, né? Então, ele tem vários órgãos militares com a participação na aviação civil brasileira, né? Que é o SINCEAB, Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, SINDACTA, Centro de Integração de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo, o SARPS, que é o Serviço Regional de Proteção ao Voo, tá? E o SINDACTA, que é o Centro de Integração de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo. Vamos falar um pouquinho sobre o SINDACTA, que ele é o Centro de Integração de Defesa Aérea de Controle do Espaço Aéreo. É uma das unidades da Força Aérea Brasileira, subordinada ao DCEA. Ele é o controle de tráfego aéreo do Comando Comercial e Militar, vigilância do espaço aéreo, comando das ações de defesa aérea do Brasil. Esse sistema é composto por 4 unidades, responsáveis pelas seguintes áreas de controle: o SINDACT 1, SINDACT 2, SINDACT 3, SINDACTA 4. Tá? Então, o SINDACTA ele vai ser dividido. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o SRPV, o SARPSV, que é um Serviço Regional de Proteção de Voo, é um órgão que está subordinado ao DCEA, está localizado em São Paulo, possui a missão de dirigir, coordenar e executar as atividades relacionadas com a eletrônica e a proteção do voo, dentro de suas respectivas áreas de jurisdição. Tem grande importância no controle de tráfego aéreo, no controle de tráfego aéreo, da ponte aérea Rio,
São Paulo, uma vez que esta rota é bastante movimentada. Então, ela tem muita jurisdição e importância no controle de tráfego aéreo da ponte aérea Rio-São Paulo, né? Uma vez que essa rota é muito movimentada. Bom, e agora finalmente vamos falar sobre o CICEAB, que é o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Ele é conduzido pelo Comando da Aeronáutica através do órgão central do sistema, o DCEA. Ele tem sede no Rio de Janeiro no Aeroporto Santos Drummond.